da gente percorrer esse caminho da mitologia por causa dessa construção que a gente falou, né, nas outras aulas, essa construção histórica, essa construção da formação, né, de uma identidade de povo, e essa formação, essa identidade de povo, né, que diz respeito ao povo grego, por exemplo, ela é muito poderosa e muito importante para nós, porque ela significa, entre outras coisas, né, parte da nossa formação civilizacional. Quer dizer, o nosso modo de ver o mundo é muito imbuído, tem como referências assim, históricas a sociedade grega, sobretudo a sociedade grega dos séculos de Péricles, do período que vai ali de 500 a 400, que é quando, antes de Cristo, que é quando a filosofia toma vulto, que é quando a democracia toma vulto, a ideia de cidadania se constrói. Todas essas ideias, em que pese todos os problemas, todas as diferenças, né, do que era a cidadania, a democracia e tal, na Grécia Antiga, e do que significa hoje, são conceitos que nascem lá e são absolutamente importantes por causa disso. Né? Tem um valor para a nossa formação, para o nosso entendimento de mundo, né? E que nasce, na verdade, lá no pensamento mitológico. Né? Então, eu vou retomar aquele PowerPoint que a gente começou a ver na semana passada e vou terminar ele. Vou dar acelerada e vou pular para o fim, para a gente terminar, que é quando eu fazia assim, eu podia ter escolhido qualquer mitologia, né, como eu falei na semana passada, mas eu achei melhor falar desses deuses gregos aí que são mais conhecidos de todos nós. Então, estão mais na cabeça, né? São mais fáceis de a gente acessar, entender, reconhecê-los, tá? Vamos lá, deixa eu achar aqui. Será que vamos ser só nós quatro? Não, peraí, tem aqui, não precisa fazer isso. Aqui você, cara. Começo. Não, só eu tô vendo. Foi aqui que eu dei, teve uma aula que eu dei que eu passei quase 20 minutos falando, mostrando as imagens, aí algum aluno lá pelas tantas falou assim, professor, tudo que o senhor está falando aí tem que ver alguma coisa? Eu não tinha compartilhado, eu tinha clicado alguma coisa, eu não tinha compartilhado e estava eu sozinho vendo o PowerPoint. Então, se ninguém estiver vendo, por favor, me avisem, para não passar esse vexame de novo. Tá? Já vemos nessa imagem que são os deuses, né? De certa maneira, os deuses gregos estão aí. Vou repetir porque não custa nada, né? Por que a mitologia grega ela também sobreviveu tanto ao tempo? Porque ela está muito presente nos afrescos, que são aquelas pinturas na pedra, né? Na parede, diretamente feito lá, nas cerâmicas, nas esculturas, no teatro, né, que reproduz ali boa parte dos mitos como peças, nos registros de documentos mais antigos, nos próprios livros, né, que eram muito difíceis de serem feitos na época, mas que conseguiram produzir alguns, como, por exemplo, a Teogonia do Hesíodo e a Odisseia e a Ilíada do Homero. Então, por esses registros, né, pelo volume de registros, certamente a construção teórica de mitologia, de estudos sobre mitologia, mais grandiosa que a gente tem, né, dentre todas as mitologias antigas. Isso aqui a gente já viu. Eu acho que já falei também disso, mas eu acho sempre muito interessante essa linha do tempo. Primeiro que ela traz para a gente uma questão que eu acho que é muito cara para a filosofia propriamente, que é a questão do tempo. Né? Você vê que, se a gente acompanhar aqui, o período grego assim, que a gente conhece, né, que tem todos os registros e tal, dura mais ou menos 1000 anos. Né? De 1200 a.C., quando Troia é destruída pela guerra, que é uma guerra histórica que existiu, tem ruínas,
mas cuja história contada pelo Homero, essa sim, é bastante fantasiosa, né? E esses poemas homéricos, eles só vão aparecer 400 anos depois da guerra, quer dizer, tempo para caramba, é praticamente o tempo de vida do nosso país, né? Então, é um tempo enorme para que essas histórias sejam contadas e recontadas de uma maneira, aí enriquecendo esses mitos de uma forma enorme. Um século depois, praticamente, né, 100 anos depois, o Hesíodo vai lastrear as origens e a genealogia dos deuses, né, com a Teogonia, que é um livro também desse período, que foram, acho que os 3 livros inteiros, são os únicos 3 livros que sobraram, se eu não me engano. Né? Porque depois você vai ter a obra dos pré-socráticos, aí entra de fato na matéria, propriamente, da filosofia, com Tales, com o Pitágoras, com Heráclito, né? Já ali pelos 500, entre os 600 e os 500, né? E depois com os mais modernos, né? Chegando no Sócrates, no Platão, no Aristóteles. Desses caras, principalmente dos pré-socráticos, só sobram registros, fragmentos, pequenos fragmentos. Né? Tanto que você, quando compra o livro Os Pré-Socráticos, você compra um livrinho pequeno com obras de todos eles juntas, porque um tem 3 páginas, outro tem 8, tem pedaços assim muito rasgados, tal, antigos que sobraram, né? E do que deu para entender tanto desses caras que a gente vai chamar de pré-socráticos, né? Em 432, o templo dedicado a Deus Atena é feito, né? E apresenta ali o apogeu da Grécia clássica. Nesse mesmo período também, o Ésquilo, que é um dos 3 dramaturgos, né, mais famosos da Grécia Antiga, vai escrever a Orestia e outras peças, né, deles são só 7 que sobraram, né, o cara escreveu acho que mais de 50, mas só sobraram vivas, né, chegaram até os nossos tempos 7 peças, né, a trilogia da Orestia, Prometeu Acorrentado, Prometeu Portador do Fogo, que são fragmentos só, e acho que os 7 contra Tebas, se não me engano. Logo em seguida, o Sófocles vai escrever o Édipo, o rei, né, que vai fazer tentar estabelecer um contraste entre o destino e o livre-arbítrio, quer dizer, entre o poder do destino e o poder das nossas próprias escolhas. E, bom, o destino vence, no final das contas, mas o Édipo se dá o trabalho de desafiar o destino. Né? A evolução da tragédia grega vai sendo isso, né? O Ésquilo, no Ésquilo não tem nem disputa, o destino resolve o problema. No Sófocles, o livre-arbítrio é sempre colocado em questão e o ser humano está sempre desafiando o destino e acaba perdendo. E no Eurípides, o destino já não tem mais tanta importância assim, as obras e o texto acaba sendo muito mais racional, né? A natureza do homem acaba vencendo. Né? Essa passagem aí também de tempo que vai mostrando como vai mudando essa percepção de mundo, né? Nas bacantes, né, que eram rituais de adoração ao deus Baco, que em grego é Dionísio, mas que lá na Roma antiga era Baco, né? E aí é importante vocês entenderem que todas essas obras foram traduzidas para o latim, né? E tudo que a gente tem de leitura dessas obras são leituras do latim. Né? Por isso, então, a Odisseia é interpretada pelo... a Odisseia é Odisseu, né? É a aventura do Odisseu, que a gente traduziu depois por Ulisses, né? Em Roma. As bacantes são as festividades dedicadas ao deus Baco, né? Que era o deus Dionísio. Então, uma série de coisas são... Heracles, por exemplo, é o nome grego do Hércules. Hércules é o nome latino desse deus aí, né? Semideus, que vira um deus depois, que morre. E aí, você vai ter Xenofonte, já em 370, e o Platão, em 360, que são discípulos, né? Foram discípulos do Sócrates,
e falam sobre o Sócrates, escrevem sobre o Sócrates e colocam o Sócrates como personagem das suas obras, né? Já falando aqui da nossa área propriamente, né, que é da filosofia, né? Então você vai ter e gostavam de falar por alegorias, e gostavam de falar, então pegavam muito dessas mitologias ou de pedaços delas, ou trechos, ou a forma mesmo como eram construídas as obras mitológicas, e vão usar mais ou menos os mesmos artifícios, contando histórias, fazendo narrativas, né? A alegoria da caverna é mais ou menos isso para o Platão, assim como a lenda da cidade de Atlântida, assim como para o Xenofonte a lenda a história do rei Midas, do seu toque de ouro. Funcionam, na verdade, como ensinamento, né, para você reconhecer e perceber que não pode querer tudo, ser um rei Midas, porque você vai acabar estragando tudo, ou que a cidade de Atlântida é um exemplo, um mero exemplo de uma cidade perfeita, de uma cidade que poderia funcionar de forma perfeita, né? Ele está se referindo a uma lenda, né? Ainda que tanta gente, até hoje, muitos arqueólogos se dediquem a procurar essa tal cidade de Atlântida. E aí, em 146, os romanos eles invadem e derrotam em campo de batalha os gregos e acabam realizando a mais improvável das coisas. Eles fazem uma integração das duas culturas, né? Da cultura, por isso que a gente fala em cultura greco-romana, porque há uma integração ali muito significativa dessas duas culturas. A tal admiração que os romanos tinham pela visão de mundo dos gregos, tá? Mas ainda assim domina, vira tudo parte da Roma antiga, que logo em seguida, ali pelos anos 46, mais ou menos, vai se tornar de fato o Império Romano, né? Nesse período ainda já tinha um projeto imperial, mas Roma ainda era uma república. A gente já falou, isso a gente já falou. Aí vemos aqui, voltando lá para a nossa história mitológica, né? Milhares de divindades gregas, descendentes unânimes de Gaia e Urano, incorporaram os valores, as virtudes e os vícios humanos, dramatizados de forma vívida na mitologia pitoresca da Grécia Antiga. Tá? Os verdadeiros Adão e Eva, né, dessa mitologia grega toda, são Gaia e Urano, que dão à luz ao primeiro ciclo de deuses, né? 6 homens, 6 mulheres, Oceano, Céus, Crio, Hiperião, Jápeto, Cronos, Teia, Mnemosine, Fibe, Temis, Tétis e Reia. Sendo que Cronos e Reia vão se casar e vão ter outros tantos filhos, que aí sim são os deuses que a gente já começa a conhecer melhor, né? Que são Héstia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon e Zeus. Tá? Essas figuras têm uma história muito parecida. Urano recebe uma profecia, sabe-se lá de quem e da onde, de que ele seria assassinado por um dos seus filhos e começa a engolir ou exilar todos os seus filhos até que Cronos nasce e se vinga lá e mata o pai e salva todos os irmãos. Quando Cronos engravida a Reia, acontece a mesma coisa. Ele recebe também uma profecia, porque além dos deuses, você vai ter uma série de divindades, né, da natureza. Era comum eles darem sentido, né, de divindade para árvores, para sons estranhos que vinham, para ventos, né? Tudo isso ia ganhando nome de algum tipo de divindade. E aí você acabava tendo além, né, e deuses que não se explicavam, não existiam, eram forças da natureza, né? As ninfas, as sereias e tal, eram forças da natureza, não eram filhos de ninguém em particular. E aí Cronos tem exatamente a mesma história. Ele é tratado, ele pega os filhos e engole todos eles à medida que vão nascendo. O Hades é o mais jovem, o Hades é o mais velho, e a partir do Hades todos vão sendo engolidos até que Zeus, que é o mais novo, a mãe tem uma brilhante ideia. Depois de ter tanto filho, ela tem a ideia de botar uma pedra no lugar desse deus e desse deusinho que nasceu
e aí Cronos come a pedra, Zeus, brincando, dizem, eu disse na outra aula que aí nasceu a pedra nos rins, e Zeus vai ser criado, escondido na ilha de Creta, né? A ilha de Creta, muito provavelmente, é de onde surgiu a civilização helênica, que é a civilização grega, né? E aí, Zeus fica adulto, vai lá, invade o trono, lá, luta com Cronos, abre a barriga de Cronos, mata Cronos, como ele tinha achado mesmo na história dele, e salva todos os irmãos dentro da barriga de Cronos, né? E aí, Hades, Poseidon e Zeus, que são os três homens, resolvem dividir a Terra entre eles. Zeus passa a ser o deus dos céus e o protetor dos seres humanos. Poseidon passa a ser o deus dos mares e dos seres marinhos. E Hades, né, dizem que por um sorteio, acabou pegando o submundo, né, e passa a tomar conta dos mortos. Coisa que desagradou muito ele, porque não era um lugar bacana, era um submundo, era dentro das cavernas, era escuro e tal. Aí se faz essa história. E as irmãs estão lá juntas, né? Eles acabam tendo filhos entre si, enfim, é preciso ter um olhar bastante generoso para essas histórias, porque elas são às vezes estranhas para a gente, tá? Depois de uma redução muito grande desses deuses, desse universo todo de deuses, você começa, se constrói essa ideia dos 12 olímpicos, né? Os 12 deuses que tomam conta lá, que moram no Monte Olimpo e que tomam conta da humanidade. O Poseidon, Zeus, né? Hades não é convidado a fazer parte, então Poseidon, Zeus era, e cadê? Deméter cadê? Acho que e os seus filhos, né? Dionísio, Apolo, Afrodite, Ares, Artemísia, Atena, Festo, né? E Hermes vão fazer parte desse ciclo aí dos 12 Olímpicos. Eu vou falar de cada um deles aqui, ó. Vamos lá. A mitologia grega é o estudo de narrativas relacionadas com os mitos dos deuses gregos antigos, com os mitos dos gregos antigos e dos seus significados. Para muitos estudiosos modernos, entender os mitos gregos é o mesmo que lançar luz sobre a compreensão da sociedade grega antiga e seu comportamento, bem como suas práticas ritualísticas. Na mitologia romana, o correspondente a Zeus é Júpiter, tá? O planeta mesmo. Essa é a figura clássica de Zeus. Nascido na ilha de Creta e criado na caverna no Monte Ida, Zeus é o filho mais novo de Cronos e Reia. Ele teve 5 irmãos: Héstia, Hades, Hera, Poseidon e Deméter. Além disso, teve diversas esposas e filhos, sendo que a união mais conhecida é com Hera, sua irmã. Considerado o deus supremo dos céus, ele é o pai dos deuses e dos homens. Além disso, é o governante do Monte Olimpo. Tá? Sempre que tinha um herói em alguma cidade, alguém inventava uma narrativa de que ele era filho de Zeus, ou de Poseidon, ou de algum outro desses deuses, mas geralmente era Zeus, ou então Poseidon, quase sempre Zeus, com alguma mulher extraordinariamente bela, ou extraordinariamente com alguma qualidade muito especial. Isso depois vai sendo juntado, né? Vai sendo transformado em narrativa, em conto, em história, história até como história de contar a história mesmo, e aí vão tentar agrupar essas histórias e criar esses deuses, semideuses, heróis, né? Todos com algum dom divino, que seria a lógica possível para explicar, naquele momento, alguém que não morresse numa guerra, alguém que fosse capaz de sobreviver a algum acidente muito grave, alguém que fosse tão inteligente que conseguisse resolver uma questão econômica ou descobrisse alguma coisa no astro, no céu, diferenciada. Né? Então, vão dar
propriedades divinas para essa pessoa, e aí vão, provavelmente, para justificar isso, construir algum tipo de paternidade divina para ela, né? Hera, filha de Cronos e Reia, é a irmã e esposa de Zeus, né? Considerada a rainha dos deuses, era também cultuada como deusa da maternidade, do casamento e das mulheres. Ela era mulher dos Zeus, mas não tinha um papel secundário diante da vida ali do Olimpo, né? O que é muito curioso, porque a mulher, na sociedade grega, ela sequer era considerada cidadã, mas as deusas eram bem poderosas, elas tinham... Mas também, assim, acabavam aceitando as traições, aceitando, talvez fosse uma prática comum na sociedade grega, não sei, da época, isso a gente não tem como saber, né? Mas o fato é que ele era muito ciumenta pela história que se conta, e ela caçava a própria prole dos filhos de Zeus que não eram filhos dela, né? Então ela fez isso com Hércules, transformou a vida do Hércules no inferno, né? O Hércules é filho de Zeus com uma humana, a Alquimena, chamada Alquimena, e ela persegue a vida inteira ele, né? Faz ele cumprir 12 trabalhos quase impossíveis de serem cumpridos, faz com que ele tenha um surto de enlouquecimento e mate a mulher e os filhos, faz com que ele, consumido pela culpa, se submeta a esses 12 trabalhos e se submeta a uma série de outras provações a vida inteira do Hércules. É engraçado que o Hércules é tratado como um cara meio super-herói, né? Meio super fortão e tal, meio ogro que vence uma monte de batalhas, mas do momento em que ele nasce em diante, ele sofre uma perseguição brutal da Hera, e quando ele tem o surto psicótico e mata a família, a partir dali ele é consumido pela culpa até o fim da vida, né? E ele sofre tanto que é o único dos semideuses, o único desses heróis que no final da vida, quando morre, é levado ao Olimpo pelo próprio Zeus, né, para sentar ao lado dos 12 olímpicos, né? Essa era a história que se contava na época e a história que ficou mais perpetuou-se, né, por aí, tá? Mas Hera também era a deusa da maternidade, o que dava para ela uma importância ímpar, né? Ela era uma figura absolutamente crucial, era a mãe por excelência, ciumenta, protetora dos seus filhos, e que seria aquela que abençoaria o nascimento, né? Então, assim, uma personalidade bastante controversa dela. Os 12 deuses do Olimpo também são chamados de dodecateão, que corresponde à junção de dois termos gregos que significa 12 deuses, tá? Dodecateão. O Monte Olimpo é a montanha mais alta da Grécia, com quase 3.000 metros de altitude, o que faz com que a gente tenha clareza, assim, se os deuses moram em algum lugar, tem que morar no lugar mais alto, né, desse lugar que a gente mora, né? Então era óbvio, eles olhavam lá para cima, achavam a montanha intransponível e acreditavam ali a morada dos deuses. E essa última informação eu só descobri ontem, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Até os dias de hoje, os deuses do Olimpo são cultuados por uma religião que ficou conhecida como dodecateísmo. Eu sempre dei aula de filosofia e sempre falei que ninguém cultuava mais os deuses do Egito, os deuses gregos, que era nem tão pouco deus do Egito, mas que tinha ficado ali no panteão da mitologia, na história, né, cultural do mundo ocidental, mas tem um grupo de pessoas que ainda cultua, então tá que ser respeitada, é uma religião, então, de fato, para um grupo provavelmente de gregos, né? O correspondente romano à deusa Hera é a deusa Juno. Poseidon, filho de Cronos e Reia. Poseidon é o deus dos mares, das tempestades e dos terremotos. Isso porque tem como característica um comportamento violento e instável, como os oceanos e os mares são, né? Eles são instáveis, às vezes são violentos, às vezes são mansos, são tranquilos e tal. É meio imprevisível, né? De você ver. Esse é exatamente o comportamento do Poseidon. Como é o deus dos mares, em algumas versões,
ele habita as profundezas do oceano. E aí se aproxima muito com as histórias, né, infantis que a gente conhece, ou com as histórias em quadrinhos que são mais juvenis, tem adultos gostam também, né, mas são mais vinculados a um universo juvenil, que o Aquaman, o Namor, o Príncipe Submarino, né, que vivem debaixo d'água, ou enfim, durante um período da vida, sobem e tal, para ajudar o mundo. Que era exatamente o comportamento típico do Poseidon. Teve diversos filhos, dos quais se destaca Teseu. Na mitologia romana, seu correspondente é Netuno, tá? Só um desses deuses não tem a correspondência romana. Filha de Zeus e Metis, Atena, também chamada de Palas Atena, é a deusa da sabedoria e das artes. Em algumas versões, ela nasceu da cabeça de Zeus, e por isso era muito inteligente. Protetora das cidades, Atena era uma guerreira que já nasceu armada com um escudo e um capacete. Né? A correspondência dela na mitologia romana é Minerva. Era a protetora justamente da cidade de Atenas. Né? Diz a lenda que ela foi escolhida para ser a protetora da cidade de Atenas quando fundaram a cidade, que viria a ser depois a capital da Grécia. Os cidadãos votaram, escolheram uma protetora para aquela cidade e decidiram que seria Palas Atena, pela sabedoria, né? Pelas artes, né? Por ser uma deusa dessas coisas. Ares, filho de Zeus e Hera. Ares era o deus da guerra e meio-irmão de Atena. Né? Atena era filha de Zeus com Metis, né? E Ares era filho de Zeus com Hera. Ares era o deus da guerra e meio-irmão de Atena, possuía um temperamento muito selvagem, típico de sua figura belicosa, né? Era um guerreiro por natureza, gostava de guerra, né? Era um típico soldado, né? Teve um relacionamento com Afrodite, que era esposa de Hefesto. Vamos ver Afrodite daqui a pouco e Hefesto também. E por isso foi banido do Monte Olimpo durante algum tempo, mas depois voltou. Né? Era um deus absolutamente nervosinho, né? Era o típico nervosinho. Na mitologia romana, o seu equivalente é o deus Marte, que aparentemente é muito caótico, tal, meio vermelho, mas eu acho que hoje, com todo o desenvolvimento tecnológico que a gente tem, o conhecimento dos planetas que a gente já tem, ele está muito mais próximo de Vênus do que de Marte. Né? Vênus é um caos absoluto, parece que é um planeta em guerra. Né? Deméter era a deusa das estações e da agricultura. É irmã de Hera e de Zeus, né? A filha de Cronos e Reia. Com seu irmão Zeus, ela teve uma filha chamada Perséfone, que foi raptada pelo tio Hades, o deus do submundo. Ele precisava de uma mulher para viver com ele lá, ele se encantou pela Perséfone e roubou ela lá para baixo. Depois, Hércules vai conseguir entrar lá para salvá-la, e Perseu também. Em várias histórias diferentes, de Orfeu também vai salvar Eurídice de lá de dentro. Enfim, era um lugar que não podia entrar nenhum humano vivo, mas que a mitologia se encarregou de ter pelo menos 3 histórias em que seres humanos ou semideuses, né, desceram ali ao Hades porque acaba virando sinônimo, né? O submundo acabou virando sinônimo do próprio Deus que tomava conta dele, o próprio Hades, né? Na mitologia grega, romana, ela é conhecida como Ceres, né? E vejam, é uma deusa extremamente importante, porque Ceres é justamente a matriz, a palavra que dá origem à palavra cereal, né? E graças aos cereais, ou seja, graças à agricultura e os primeiros plantios, né, que a gente vai ver, que tem registro histórico, são de cereais, né? A gente se torna sedentário, a gente se torna formador de vilas, cidades, e depois de grandes impérios. Então, assim, ela acaba sendo uma deusa crucial para
para essa formação do mundo até mais moderno, do mundo posterior a esse mundo primeiro, mitológico e tal, né? O mundo, a pré-história, por exemplo, pós-pré-história, esse mundo em que a gente já constrói cidades, em que a gente já começa ali a ser muito mais próximos do que nós somos hoje. Tá? Apolo. Esse é um deus que tem o mesmo nome tanto na mitologia grega quanto na mitologia romana, tá? Com a diferença de que na mitologia romana o deus do sol é Hélio, né? Então ele vai deslocar o sol para lá, para o Hélio. O resto é tudo igual. Apolo é o deus das artes, da profecia, da ordem, né? Da justiça, sendo um dos deuses mais cultuados do Olimpo, né? Ele é um deus do equilíbrio. Há uma diferença no teatro, falam muito de coisas apolíneas e dionisíacas, né? Então, assim, dionisíacas são revolucionárias, loucas, caóticas. Apolíneas são simétricas, equilibradas, belas, né? A ideia de beleza grega é totalmente apolínea, né? Ela é baseada, aliás, a beleza, se alguma de vocês trabalha com maquiagem, gosta de maquiagem, né? As máscaras, né, de maquiagem e tal, elas são totalmente baseadas nessas estátuas gregas que têm proporções entre o queixo e o nariz, e a boca e os olhos, absolutamente equidistantes, assim. Então são iguais, né? É tudo muito igual. Um formato absolutamente idealizado, né? Idealizado pela estatutária, né? Pelas estátuas gregas, porque nenhum ser humano tem essa perfeição de traços assim no próprio corpo. Né? Então, Apolo é irmão gêmeo de Ártemis, é filho de Zeus e Leto, é nascido na ilha de Delos e é o deus do sol, das artes, da profecia, da ordem e da justiça, sendo um dos deuses mais cultuados do Olimpo. A irmã dele aí, Ártemis, era irmã gêmea de Apolo, né? É o único caso de irmãos gêmeos no Olimpo. Filha de Zeus e Leto também, Ártemis era irmã gêmea de Apolo, deusa da caça, dos animais, da vida selvagem, da virgindade e da lua. Ela possuía um temperamento vingativo, mas, por outro lado, era protetora e amorosa. Não casou com ninguém e, portanto, permaneceu virgem e não teve nenhum filho. Né? Esse, portanto, já é um conceito da pessoa que escreveu, né? Não casou com ninguém e, portanto, não teve nenhum filho. Tá? Na mitologia romana, o nome dela é Diana. Quem se chama Diana? A Mulher Maravilha. Né? A inspiração da Mulher Maravilha é totalmente vinculada a essa deusa Ártemis, né? Que é uma deusa selvagem, forte, né? Violenta. Ela anda com os arcos, né? Ela tem por outro lado, é extremamente protetora e amorosa, né? É a Diana na mitologia romana. Hefesto. Hefesto é o deus do fogo e dos metais, que mostra dois dados, acho que esse Hefesto mostra dois dados muito curiosos e muito potentes na cultura grega. Né? Provavelmente, quando surgiram esses deuses, lá em 1200 a.C., né, os primeiros relatos, as primeiras histórias sobre esses deuses, a gente estava vivendo, o mundo grego lá, estava vivendo a era da metalurgia, né, naquela antiguidade, já na era do metal, na construção, na descoberta, né, aquele período que se descobriu o metal, que se começa a construir, forjar armas de ferro, de lata, usar moeda, né, cunhar moedas de cobre, de ouro. E aí ter um deus, para isso era interessante, né? Era importante, e era muito significativo dessa sociedade que estava surgindo ali. E o outro dado da sociedade é que a sociedade greco-romana ela era muito, muito vinculada a uma ideia de perfeição. E o Hefesto, pela lenda, nasceu manco e nasceu com um defeito na perna.
E a Hera, ainda que ela fosse a deusa da maternidade, jogou o Hefesto do Monte Olimpo. Não se conformou com a deficiência dele, jogou ele pela janela, né? Jogou ele pela montanha abaixo. Como ele era um deus, óbvio que ele não morreu, e ele, já adulto, retorna ao Monte Olimpo e se vinga da mãe. Tá? Na mitologia romana, ele é chamado de Vulcano. Então, assim, acho que é significativo. Assim, por mais que seja uma história triste, é uma história esquisita para a gente, absurda, né? Não faz muito sentido. É absurdo para a gente pensar um negócio desse. É, mas isso diz muito sobre aquela civilização, aquele modo de ver a vida, de pensar. Eu não sei se vocês viram 300? Tem alguém aí? Meninos? Alô? Alguém viu 300? Opa. Vocês estão vivos? Explodiu alguma coisa? Caiu a conexão de todo mundo? No 300 vocês devem lembrar, quem viu, que tem um personagem que é o que trai os espartanos, que é um cara deformado, que tem uma corcunda gigante e tal. Ele, quando era bebê, foi arremessado pela montanha abaixo, pela mãe, porque ele era deformado, tinha uma deformação, uma deformidade. Era muito típico da cultura deles lá. Eles não tinham esse vínculo maternal que a gente tem com as crianças, sejam elas do jeito que forem, né? Não tinham esse amor tão solidário. Era uma sociedade muito diferente da nossa, ainda que a gente tenha muita inspiração em muitas coisas que eles fizeram, tá? Bom, chegamos aqui na Afrodite, filha de Zeus e Dione. Afrodite é a deusa do amor, da beleza e da sexualidade. Muito bela, ela foi obrigada a casar com Hefesto, mas ele não lhe agradava. E aí ela acabou traindo ele com Ares. Com Ares teve 7 filhos. Né? A deusa ainda teve outros casos extraconjugais, com Hermes, com Apolo, com Dionísio, com Adonis e com Anquises. E teve filho com quase todos eles. O sexo, a visão daquela de mundo que existia, acabava gerando filhos, naturalmente, né? E acaba, né, gente? Depende se você. É um fato real, acaba gerando filhos. Né? Mas eles agruparam as histórias, então era bateu, valeu. Não tinha jeito lá, era com as deuses. Tudo virava sexo, tudo virava filho. Hermes é o mensageiro dos deuses, que é um deus também, mas que tem esse nome, né, essa alcunha de mensageiro dos deuses. Era o filho de Zeus e da ninfa Maia. As ninfas eram daquelas figuras, né, da natureza e tal, que tinham, eram divindades assim que nasceram espontaneamente. Seu nome está associado a diversos atributos, como o comércio, a riqueza, a sorte, a magia, as viagens, as estradas e os ladrões. Né? Ele era um deus da malandragem, era um deus esperto, por isso era deus do comércio, também era deus dos ladrões. Ele era veloz, então também era atribuído a ele a magia. Era veloz, então as viagens e as estradas, né, acabam sendo devotas dele. Eu não sei se vocês já viram aquele seriado Flash. O Flash mais velho, ele tem exatamente esse capacetinho com essas asinhas, né? Que, que são que são características aqui do Hermes, tá? Na mitologia romana, ele é o deus Mercúrio, tá? É um planeta mais rápido, né? Tem até um personagem de história em quadrinhos que é o Mercúrio também. E aí, finalmente, Dionísio, o último dos 12, que é, curiosamente, um deus. Né? Na outra aula, um garoto perguntou, pô, professor, mas e o Hércules? O Hércules é um semideus que vira um deus quando morre só. Mas o Dionísio não. O Dionísio também deveria ser, em tese, um semideus, porque ele é filho de Zeus com Semele, que é uma mortal. Assim. Há muita controvérsia, porque Semele é uma mortal, mas ela é meio que divina também, naquela região do Oriente Médio, da Ásia Menor, é também considerada uma espécie de divindade. Enfim, no final das contas,
também é chamado de Dioniso. Esse era o deus do vinho e das festas. Ele era o deus da bagunça. Filho de Zeus e Semele, sua mãe sofreu uma armadilha de Hera e nesse episódio ela acabou morrendo e seu corpo foi desfeito em diversos pedaços. Zeus não podia se mostrar em sua total, em sua face verdadeira, ele estava sempre disfarçado de alguma coisa, porque ele é energia pura, energia bruta, né? Não existe uma forma específica para nenhum desses deuses, né? Então, quando a Hera descobre a traição de Zeus, convence a Semele a pedir para Zeus se mostrar na sua essência, se mostrar de verdade. E aí Semele diz que só tem alguma coisa com ele, só vai ter um caso com ele se ele se mostrar de verdade. Ele promete que vai mostrar depois que eles tiverem uma relação e tal, e aí, depois que eles têm a relação, ele finalmente se mostra, porque os deuses podem até protelar, enrolar e tal, mas eles não podem mentir, dizer que vão fazer o que não fazerem. E aí ele se mostra por inteiro e, obviamente, ele explode tudo, né? Vira um sol, um pedacinho de sol explodindo na sua cara. Sobrou nada de Semele, mas Zeus percebeu que ela estava grávida. E aí ele meteu a mão na barriga dela, pegou Dioniso, botou na coxa, resolveu pegar o coração da criança, costurou na coxa até ele nascer. Dioniso casou com Ariadne e ainda teve outros casos com deuses imortais. Mas antes disso, Dioniso, quando nasceu, né, eu não sei como é que foram as dores do parto do Zeus, né, parto de coxa, o único caso que existe na literatura médica é o de Zeus. Tô brincando. Ele fez o parto e botou Dioniso dentro de um barquinho no meio do mar Mediterrâneo, né? Dioniso já chegou lá na Ásia Menor, arregaçando, mostrando serviço, fazendo bagunça, rapidamente ganhou a popularidade de um deus, de uma divindade, que se estendeu até a Grécia, até Atenas, né? E aí, por exemplo, as bacantes, né? Isso são as festas promovidas em homenagem ao deus Baco, que é o nome dele, Dionísio, na mitologia romana, tá? E depois ele teve um caso com Afrodite, com quem ele teve um filho, o Príapo, que é a origem de um problema, né, que os meninos têm, alguns meninos têm, que tem que tratar, que é o priapismo, né, que é muita dor quando o pênis fica duro, ereto, né? Bom, vamos lá, de novo. Os gregos, então tudo isso para a gente falar que os gregos foram um dos povos mais importantes da antiguidade e sua civilização influenciou todo o Ocidente. Desenvolveram formas de filosofia, política, artes e esportes que são utilizados até hoje. Seu território ocupava o continente europeu e quase 1000 ilhas espalhadas pelo mar Mediterrâneo. Os gregos estavam constituídos de vários povos como aqueus, jônios, dóricos, tribos áticas, etc. Como se aqui, né? Como a gente aqui, que tinha Tupi, Guarani, Gê, né? Eram povos diferentes. Consideravam que seu herói fundador era Heleno, um adivinho que é retratado na obra Odisseia, e chamavam a si mesmo de Helenos. Tá? Este também era o nome de uma aldeia situada no noroeste da atual Grécia. A palavra Grécia foi empregada pelos romanos e significa terra de gregos. Né? Lá na terra dos gregos, na terra dos helenos, aí virou Grécia. Os habitantes da Grécia antiga eram politeístas e cultuavam vários deuses, semideuses e heróis. A religião cumpria o papel de unificar os diferentes povoados e tinha como objetivo formar moralmente a sociedade. As lendas dos deuses serviam para ensinar valores aos cidadãos e garantir o bom funcionamento da polis. Polis é a cidade, né? Cada tribo afirmava que havia sido fundada por um herói mítico e as festas dedicadas às divindades eram um importante acontecimento social. Os principais deuses gregos eram os 12 que moravam no Monte Olimpo. Tá vendo? Existiam muitos outros, tá?
mas esses eram os principais. Zeus, Hera, Poseidon, Atena, Ares, Deméter, Apolo, Ártemis, Hefesto, Afrodite, Hermes e Dionísio. Bom, dividimos então a história da Grécia Antiga em 4 períodos, né, para ficar mais claro para a gente. O período pré-homérico, que vai lá do século 20 até o século 12 a.C., até mais ou menos ali, quando tem a tal Guerra de Troia, que é um período pré-homérico e meio pré-histórico também, né, que se tem basicamente zero de informação, você tem um ou outro elemento ali que mostra que já havia algum tipo de povoamento naquela região, tá? O período homérico, que vai do século II ao século VIII, que é justamente dali da Guerra de Troia até quando o Homero e o Hesíodo escrevem suas obras, né? E aí você tem esse período que está retratado de maneira, enfim, bastante fantasiosa nas obras desses autores, né? Tem um livro mas tem bastante coisa que não é fantasiosa. Um dos livros do Hesíodo, dos 12 trabalhos da agricultura, dos trabalhos da agricultura, em que ele dá dicas em que ele fala da deusa Ceres, da deusa da Deméter, né? Fala fundamentalmente dela, mas ele não fala da deusa, hein? Ele fala da deusa para falar de agricultura. Até técnicas agrícolas ele tem lá no livro. Ele dá técnicas, desenvolve uma série de reflexões sobre técnicas agrícolas, e, consequentemente, dando crédito todo à deusa Deméter, que lá em Roma vai se chamar Ceres, que vai dar origem à palavra cereal. A Grécia arcaica, que vai do século VIII ao século VI, em que a Grécia se envolve em um monte de guerras também, e o período clássico, que é o que a gente mais conhece, que a gente mais estuda, né, que é o famoso século de ouro dos gregos, né? E depois, do século III em diante, você vai tendo uma decadência, né, uma romanização desse período, uma decadência desse modelo de vida, até que você tem, em 146, finalmente, a invasão romana. Durante o período arcaico, observamos o surgimento das cidades-estado gregas, o desenvolvimento da filosofia e da arte grega, que tanto influenciariam o mundo ocidental. Cada cidade grega possuía seu próprio sistema político e por isso foram chamadas de cidades-estado. Está errado aqui, é cidades-estado, não tem esse plural. Enquanto verificamos em Atenas o início da democracia, onde os cidadãos podiam participar da política, em Esparta, por outro lado, vemos maior centralização do governo. Quer dizer, cada uma dessas cidades-estado tinha autonomia. Elas só se juntavam na grande Hélade, né, que era a formação de todo o povo grego ali, em situações de guerra, em situações que fossem afetar toda a população daquela região, daquela península ali e tal. Por exemplo, quando da invasão dos persas, ou da invasão de bárbaros lá do norte, ou da invasão dos próprios romanos, né, que eles lutaram para não sofrer essa invasão. Eu sei que aula de história, gente, vira um pouco aula de história totalmente, mas são coisas que vocês viram muito en passant, lá na 6ª série, ou seja, faz muito tempo já, né? E eu acho que tem tudo a ver com a gente tentar entender um pouco, a partir do entendimento dessas coisas aqui, a gente começar a falar de filosofia, dessa filosofia que nasce na Grécia, para que, com vocês tendo entendido isso um pouco, né, acho que fica mais... As coisas fazem mais sentido quando a história está mais próxima da nossa cabeça. Embora houvesse diferenças em cada uma das cidades-estado, a sociedade grega era dividida em homens livres, estrangeiros e escravos. Notem, não tem mulher na história. Homens livres, estrangeiros e escravos. As mulheres não eram consideradas nessa contagem, pois mesmo se tivessem liberdade, não possuíam direitos políticos. Elas tinham liberdades, podiam ir e vir. Inclusive elas que tomavam conta dos escravos. Essa história de mulher que toma conta de casa vem um pouco da Grécia, né? Sobretudo de Roma, mas vem um pouco da Grécia, porque a mulher grega, ela, a que não fosse escrava, obviamente, ela tomava conta da casa, ela gerenciava a casa, ela administrava os bens do marido, ela administrava e os escravos eram bens, né?
Então, ela que administrava essas coisas. E era respeitada. Mas não tinha poder de decisão, de voto, não participava da sociedade nesse sentido. Tá? E acho que, no final, as peças teatrais tinham uma função religiosa, pois eram encenadas durante as festas ao deus Dionísio, da mesma forma cumpriam um papel moral, porque sempre passavam uma lição para os espectadores. Né? Tinha um aspecto moral muito poderoso, né? Por exemplo, o Édipo falava do incesto, né? Que eu falei, assim, curiosamente, os deuses eram filhos, eram irmãos, eram não sei o que, era uma misturada, era nada, mas o tabu do incesto era algo muito forte na Grécia. Então, tanto que Édipo Rei é a peça mais conhecida, mais famosa desse período todo, porque falava justamente da grande tragédia que o incesto pode provocar, né? Então, tinha um papel moral muito grande. Era uma atividade de Estado, o teatro. A população ia ao teatro obrigatoriamente, e ela assistia a peça ao longo de uma tarde inteira. Viam 3 peças, 3 tragédias e um drama satírico, né? E viam algumas outras coisas, algumas músicas e tal. Era um festival. E esses festivais aconteciam justamente em 2 períodos do ano, né? Nas grandes dionisíacas e nas pequenas dionisíacas. As grandes eram os rituais da colheita, né? Chegavam ali agora para a gente é o outono, mas para eles é o começo da primavera, né? É hora de colher o que foi plantado, né? E aí você tinha as pequenas dionisíacas lá para outubro, que era justamente quando você fazia o ritual da plantação e, consequentemente, esses rituais foram virando festividades, né? Grandes festividades. Você tinha o teatro acontecendo nesses períodos. Da mesma forma, os gregos apreciavam a poesia épica, cantada pelos poetas que se baseavam em obras como a Odisseia e a Ilíada, que eram recitadas nas festas domésticas ou públicas. Os instrumentos musicais gregos mais comuns eram a lira, né, que é o símbolo lá do Apolo, indispensável para recitar os poemas, e flautas de diferentes tamanhos. Recentemente descobriram uma flauta de 4.000 anos. Ou seja, bem mais antigo, inclusive, que os gregos, né? Bem bacana você descobrir. Tocavam, faziam música, que a música sempre foi inerente à sociedade humana, né? A gente sempre quis fazer música, a gente já nasceu querendo bater alguma coisa, querendo extrair som de alguma coisa. Essa percepção da música eu acho fantástica. A música grega chegou até os dias atuais através dos modos de escalas musicais que os gregos utilizavam. Né? A nossa escala musical é uma adaptação dessas primeiras escalas gregas. Ok? Sair e parar a apresentação. Enfim, é isso. A gente viu. Eu fiz questão de mostrar esse período todo mitológico e de mostrar um pouco historicamente como é que se conformava ali a Grécia, para a gente poder começar a fazer uma espécie de cama, né, de base, para colocar o prato, uma mesa, né, de jantar, para colocar o prato principal em cima, que vai ser justamente a nossa aventura aí pela filosofia, que a gente começa na semana que vem, já falando dos pré-socráticos, tá bom? Por mim tá bom, tá de bom tamanho. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que vocês estão tão quietinhos, ninguém fala nada. Só a Luciana que tá falando, mas tá meio... tá aí, né, Maria? Porque... ela sorrindo, né? Que sorriso bonito, Maria Eduarda. Luciana tá com algum problema no seu som, não tá não? No seu fone de ouvido, que você botou o som, mas não consegue sair a sua voz direito. Tá longe. Eu só não tô falando muito porque tinha uma criança aqui chorando e agora colocaram um som muito alto, então... Eita, ferro. Pra não atrapalhar, é complicado estudar aqui. Não, é complicado na aula, aqui hoje de manhã é insuportável, porque sabe aquele carro, deve passar na porta de vocês também. Vocês moram na ilha, né? Ou não? Sim, eu moro. Então, deve passar um cara que compra ferro, metal,
O cara fica passando, né? Lá pela minha avó passa muito Não, isso. então, o cara passa 9 horas da manhã, eu estou dando aula. 9 da manhã eu começo a dar aula no município aqui. Hoje o cara passou, ele foi, ele voltou, ele foi, ele voltou. Na terceira vez eu comecei a rir. Eu falei, gente, espera aí que não vai dar. Porque com ele falando, sempre passando esse carro o tempo todo, não dá. Eu abri o sinal, ele foi e voltou. E ele fica falando. Acontece, não tem jeito, né? Esse é o problema dessa Não, no aula. caso aqui é só